Fala galera, Isaac aqui mais uma vez da plataforma Epix e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processadores, tá? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, acho que é um dos assuntos que eu fico mais encantado, assim, que eu sou mais apaixonado. A Samsung, ela tem um portfólio gigantesco de produtos e todos eles com os processadores mais poderosos que você tem no planeta, assim, desde os mais poderosos até os mais custo-benefício para quem quer um processador custo-benefício, um produto com custo-benefício. Hoje, a gente não vai falar especificamente de produto, mas como um processador funciona. E para entender, eu quero convidar vocês para desvendar um pouquinho da profundidade do que é esse assunto. Vem comigo aqui. Já fazem anos que a indústria entendeu que o processador ele é muito mais apenas do que aqueles números que a gente vê nas especificações técnicas quando a gente vai pesquisar. Então, sabe quando você entra num site, você vai pesquisar sobre um processador e tá escrito lá, processador de 4.5 GHz e tanto de dash, sei lá, tem muito esses números aí. Conforme a tecnologia foi avançando, a gente conseguiu entender que o processador, ele não fica mais poderoso só por conta da frequência em que ele trabalha. Mas, Isaac, o que é frequência? Vamos nos aprofundar ainda mais nesse assunto agora. Um processador, para ele funcionar, ele precisa receber um conjunto de instruções que são dadas para ele para executar diversas tarefas. Um processador consegue executar bilhões de tarefas por segundo. E esses bilhões de tarefas por segundo que ele consegue executar, a gente chama de clock. O clock do processador dita para nós a frequência em que ele trabalha. E com base na frequência em que ele trabalha, a gente consegue entender quão poderoso ele é ou quantos processos por segundo ele pode executar. E aí é muito importante entender que quando você vê lá que o seu processador tem 4.8, 4.5, 3.3 GHz, é a quantidade de bilhões de processos por segundo que ele consegue executar. Mas tem um problema. Quanto mais você aumenta a frequência de um processador, mais a gente tem um problema que todo produto compacto vai ter, que é simplesmente a temperatura. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Quanto mais poderoso, quanto maior a frequência de um processador, mais quente ele fica. Porque imagina você executando bilhões de tarefas por segundo. Eu estou cansado, chefe. Cara, é muita coisa. E o processador ele vai ficando cada vez mais sobrecarregado. E aí pensa que em um produto compacto como esse, que inclusive até dobra... É insano isso, tá? Parabéns, Samsung. Imagina que num espaço tão compacto como esse, o que aconteceria com esse processador? Pensando que ele tá fazendo várias tarefas extremamente rápido por segundo. Ele começa a esquentar e sofrer de um problema que talvez você já tenha escutado falar. O thermal throttling. E o que é o thermal throttling? É quando a carga no processador está muito alta, ele começa a esquentar e para evitar um superaquecimento, ele começa a diminuir o desempenho do seu processador. Então, por conta do superaquecimento, ao invés dele chegar até os 4.5 GHz, que é o pico de desempenho dele, ele chega somente até 3 GHz, 2.6 GHz, para evitar o superaquecimento e a destruição dos componentes, que eles se degradem, que os componentes dentro do seu notebook, do seu celular, comecem a se degradar por conta da alta carga de temperatura. Isso é muito importante e foi uma solução genial que a tecnologia trouxe para evitar que os componentes internos do seu produto, do seu smartphone, do seu tablet, por exemplo, eles se autodestruam por conta da temperatura. Então, temperatura alta faz o processador trabalhar numa frequência mais baixa, que consequentemente faz você perder desempenho. E aí isso é um problema, não é? Porque às vezes a gente não tem tempo para ficar esperando que o processador esteja na temperatura perfeita. Visto que, por exemplo, eu moro no Brasil. No Brasil, se tem uma coisa que o Brasil não é um país frio. Aqui é muito quente. Bom, dependendo de onde você morar, pode ser mais gelado, né? O pessoal do sul aí, 17 graus é calor para eles. Eles estão andando pelado na rua, né? Então, assim, beleza. Mas para outras pessoas como eu sou muito calorento, gosto de calor. E a gente vive num país que é muito calorento. Então não tem muito milagre, não tem muito o que fazer, tá? Qual a solução que a gente consegue trazer para os produtos para evitar que esse thermal throttling aconteça? Ou, se ele acontecer, a gente consiga garantir que o nosso produto tenha ainda mais desempenho?
Bom, por isso vieram outras soluções dentro dos componentes, dentro do processador. Todo processador, ele é composto por uma coisa que nós chamamos de transistores, tá? Esses transistores, eles executam uma função crucial dentro do seu processador, que é simplesmente comandar cada coisa que acontece no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook. Cada ação que você toma é comandada por esses transistores. E eles são pequenos componentes físicos, bem pequenos mesmo, dentro do seu processador. E existem vários, centenas de milhares, de milhões de transistores dentro de um processador. E eles trocam informação um com o outro. E para essa informação sair do ponto A ao ponto B, ela precisa fazer um caminho fisicamente dentro do seu processador. Então, quando você aperta o botão de bloqueio do seu celular 2 vezes para abrir a câmera, esses transistores precisam entender o que você está fazendo, pegar essas instruções que ele já recebeu lá quando ele foi projetado, ele recebeu um conjunto de instruções para interpretar o toque duplo no botão de bloqueio, como abrir a câmera. E ele vai comandar cada um dos componentes, cada uma das peças do seu smartphone, ele vai comandar elas para fazer com que essa informação chegue até a sua tela para você poder ver a câmera aberta. Entenderam? Estão comigo até aqui? Espero que sim, ó. E se você não estiver entendendo alguma coisa, volta ao vídeo para você não perder nada, porque é muito importante esse bate-papo que a gente está tendo hoje. E lembre-se, papel e caneta na mão para você poder conseguir anotar todas as informações e ter uma aprendizagem ainda melhor e mais completa sobre esse conteúdo, tá? Mas voltando ao que nós estávamos falando sobre transistores, lembra, a gente estava falando que eles precisam trocar informação um com o outro para as coisas acontecerem dentro do seu smartphone, certo? Essa distância, ela é medida, e quanto menor ela for, melhor. Por isso que quando a gente diz que um processador tem 7, 6, 5, 3, 2 nanômetros, isso significa que esse processador ele é muito incrível e muito poderoso. Só existe uma empresa no mundo, até a gravação desse vídeo só existe uma única empresa no planeta que consegue criar um chip de 2 nanômetros. Isso é uma tecnologia extremamente avançada e muito complexa, tá? Fazer isso beira o milagre de tão complexo que é fazer um chip com apenas 2 nanômetros. Porque o que é nanômetro? Nanômetro é uma unidade de medida. E o que ela mede? A distância entre os transistores, que a gente estava destacando até agora. E aí, quanto menor, melhor. E por quê? Lembra o que eu falei para vocês? Que quanto maior a frequência, maior o consumo de energia, maior a temperatura que vai trabalhar o seu processador, porque frequências muito altas fazem o processador esquentar mais. Lembra que eu destaquei isso para você? Porque esses transistores precisam executar essas funções bilhões de vezes dentro do seu processador, trocando informação. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E aí o que acontece dentro do seu processador? Ele começa a gastar muita energia. Por isso o smartphone às vezes ele esquenta, porque ele está gastando muita energia, está gastando muito desempenho para executar uma tarefa que é muito pesada. Qual a solução o mundo da tecnologia trouxe? Fazer com esses transistores ficassem mais próximos. Quando eu preciso conversar com alguém sobre algum assunto, eu chego perto da pessoa para que ela possa me ouvir com qualidade, não é? Se eu quero levar um objeto até alguém, eu vou até pertinho dela para poder conseguir entregar. Só que existe algo importante para se destacar, que é, quanto mais próximo eu estiver dessa pessoa, menos energia eu gasto para que a informação chegue até a outra pessoa, não é? Se eu quero conversar com alguém, quero garantir que o que eu estou falando vai ser perfeitamente compreendido pela outra pessoa, o que eu faço? Eu chego perto dela e falo com ela. Não é assim que funciona a comunicação? Quanto mais perto eu estou, menos eu me desgasto. Se eu estou muito longe de uma pessoa para poder conversar com ela, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gritar muito alto para ela poder conseguir me escutar, não é? Isso faria com que você desgastasse a sua voz, gastasse energia, sendo que era só você chegar perto dela. Tá entendendo na onde eu quero chegar, galera? O ponto é, como agora os transistores estão muito mais perto um do outro, você gasta muito menos energia para que uma informação saia do ponto A até o ponto B. E até mais importante do que isso é, como os transistores estão muito próximos um do outro, o desempenho se torna maior. Porque, como os transistores estão perto um do outro, a velocidade
em que a informação sai do ponto A até o ponto B é muito maior. Antes, a informação tinha que caminhar, correr 7 quilômetros para poder sair do ponto A até o ponto B. Mas agora, como os transistores estão mais perto um do outro, agora como o S26 Plus e 26 base, apenas 2 nanômetros, é basicamente isso que está acontecendo. A informação tem que simplesmente sair do ponto A ao ponto B sem correr, sem andar 16 quilômetros, mas apenas entregando para a pessoa que está do lado. Nanômetro é uma unidade de medida, e para vocês terem uma noção, esses 2 nanômetros do S26 Plus e do S26 equivalem a uma espessura menor do que mais de 1000 vezes a espessura de um fio de cabelo. Vocês têm noção da complexidade técnica que é criar algo mais de centenas de vezes mais fino do que um fio de cabelo? A distância entre os transistores é tão pequena, mas tão pequena, que beira a barreira quântica. É muito pequeno a distância de um transistor pro outro. Por isso que ter essa tecnologia, ter isso dentro de um processador, é muito caro. E é incrível que a Samsung, até esse exato momento, a única marca do planeta que tem um processador tão poderoso e tão incrível como esse. Sensacional, não é? Então nós já entendemos coisas importantes aqui sobre processadores, não é? Então processadores, eles têm frequência, a frequência dita a quantidade de processos por segundo que um processador consegue executar, que é na casa dos bilhões e bilhões, que é medido pelo gigahertz, né? Então 4.5, 3.2 GHz, 3.6 GHz é a frequência em que um processador consegue trabalhar, a quantidade de processos por segundo que ele consegue executar. E aí agora nós temos um novo componente aí, não é? Que nós acabamos de aprender, que é o nanômetro. E o que o nanômetro faz? Ele mede a distância entre os transistores. E os transistores, eles comandam todas as funções que são executadas pelo seu produto, certo? Porque o processador, ele é o cérebro do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook. É ele quem gerencia tudo que acontece ali. Dá ordem, só dá ordem, ele só delega. Vai, faz. Agora que nós aprendemos tudo isso, eu preciso destacar um outro ponto também que é muito importante para vocês sobre os processadores. Os processadores, eles têm uma coisa que a gente chama de núcleos. E aí, vamos lá. Já entendemos a frequência do processador, certo? E vocês lembram que eu destaquei que, dependendo da temperatura, o processador pode trabalhar numa frequência mais baixa ou mais alta, dependendo da temperatura que ele está? Está muito quente, ele baixa a frequência para que você consiga ter um desempenho bom sem superaquecer o seu dispositivo. Existe uma outra solução também que o mercado da tecnologia trouxe para os processadores, que faz com que o seu processador seja mais econômico. Essa é uma solução que veio principalmente para os dispositivos mobile. Com o avanço dos smartphones, o avanço dos produtos portáteis e móveis, precisou-se criar uma solução para que eles consumissem ainda menos energia, para que você consiga, por exemplo, nos nossos Galaxy A, ter até 2 dias de bateria, por exemplo. E como que a gente fez isso? Criando núcleos de eficiência. Então, dentro do seu processador, ele tem vários núcleos que trabalham com frequências diferentes, beleza? Você tem os núcleos de alta performance e núcleos de eficiência energética. Os núcleos de eficiência energética, eles servem para aqueles momentos que você está simplesmente só conversando com alguém no WhatsApp ou lendo um texto de um Word que você está escrevendo. Aqueles momentos que você está fazendo uma coisa muito básica no seu smartphone, que não exige muito desempenho, o seu processador vai utilizar esses núcleos de eficiência, porque eles são poderosos o suficiente para executar tarefas mais básicas, até algumas tarefas um pouquinho mais, complexas, dependendo do produto que você tem, sem consumir tanto energia. E aí você tem assim centenas de processadores com diferentes núcleos. No Galaxy S26 Ultra, por exemplo, a gente traz o Snapdragon 8 Elite Gen 5, que ele tem 8 núcleos. É daí que vem o nome octa-core, que é a quantidade de núcleos que o seu processador tem. Mas no Galaxy S26 Plus e S26 base, você tem o Exynos 2600, que tem 10 núcleos. E aí, por isso, a gente chama ele de um processador deca-core, beleza? Essas diferenças entre núcleos pode alterar a eficiência de um
produto, por exemplo, em multitarefa, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se nós temos vários núcleos dentro do processador, eles podem mudar a sua frequência. Então, os núcleos de alta performance, normalmente são eles, né? São os melhores, os mais poderosos. Eles normalmente trazem as frequências mais altas. Então, se o processador chega em 4.6 GHz, saiba que é só quando ele está usando o núcleo de alta potência. O desempenho às vezes baixa do seu dispositivo, por exemplo, é que ele está trabalhando com núcleos de alta eficiência para evitar um superaquecimento. Esses problemas você dificilmente vai ver acontecendo em produtos high-end, né? O produto de entrada normalmente sofre um pouco mais com esses problemas de aquecimento, fazer ele perder mais desempenho, tá? Os produtos high-end, os top de linha, né? Como a série S26, por exemplo, eles também executam essa ferramenta, né? De mudar a frequência que ele está trabalhando dependendo da temperatura ou do que está acontecendo, mas você não sente muito essa perca de desempenho. Só em tarefas extremamente exigentes que talvez você note uma diferença, tá? O que é muito raro de acontecer. E aí, pensando até em trazer mais informação para vocês, tem algo muito importante para ser destacado, que além de todas essas ferramentas que a gente tem para poder fazer com que o produto tenha uma alta eficiência energética, ele tenha alto desempenho, não superaqueça, existe uma outra coisa que é muito importante também para destacar para vocês, que é a Samsung, ela traz em diversos produtos dela soluções de aquecimento complementares, como por exemplo nos Galaxy Book 4 Ultra, que nós trazemos coolers que ajudam a dissipar o calor dentro do processador, né, da região ali onde fica o processador, para fazer com que o desempenho seja ainda melhor. Então o que o cooler faz? Ele pega aquele calor que está rodando ali no processador e joga para fora do seu notebook, aplicando algo que nós aprendemos na escola, termodinâmica. Então ele fica fazendo essa troca de calor com o ambiente externo que está mais frio que lá dentro da câmera do processador, fazendo com que o seu processador fique mais geladinho, que ele dê aquela refrescada para que você consiga garantir que ele continue tendo um ótimo desempenho. Então, vejam que nós temos várias soluções para poder conseguir fazer com que você tenha o máximo de desempenho no seu processador, garantindo que não importa o que você queira fazer, você vai ter desempenho suficiente no seu processador para executar todas as tarefas que você quiser, sem se preocupar com aquecimento, sem se preocupar com travamento, sem se preocupar propriamente com o desempenho do produto em si, tá? E aí existe, por último e não menos importante, existe algo que mudou tudo que nós conhecíamos de processador até alguns anos atrás, e tornou possível você jogar o seu Roblox aí no seu smartphone, por exemplo. Acho que Roblox não é um bom exemplo, né, visto o cenário atual. Stand up, take my people with me, together we all go. Bom, vamos mudar. Agora é possível você jogar até mesmo GTA V no seu Galaxy S26 se você quiser, e isso só é possível porque os processadores se tornaram muito mais autônomos, tá? Antes, o processador ele não conseguia fazer com que as coisas dentro do seu smartphone acontecessem e você visse na sua tela, por exemplo. Antes, quando você ia jogar um jogo, por exemplo, precisava ter um outro componente junto com o processador, que você comprava a parte que se chama ainda, né? Placa de vídeo. Então antes não dava pra você fazer tudo só tendo o processador. Você tinha que pegar, comprar o processador, comprar a placa de vídeo, pra você poder conseguir jogar um jogo, por exemplo. E aí, conforme a tecnologia foi avançando, tornou-se possível, dentro do seu próprio processador, você já ter a sua placa de vídeo. Então, o seu processador ele é composto principalmente de 3 segmentos que são muito importantes e que tornam tudo que você faz no seu smartphone, no seu tablet, hoje seja possível em dispositivos mobile, por exemplo. Que é, o seu processador ele é separado por 3 categorias: CPU, unidade de processamento base, GPU, unidade de processamento gráfico, e NPU, unidade de processamento neural. A sua CPU, ela é quem comanda tudo o que acontece dentro do seu produto. Tudo é gerenciado por ela. A sua GPU, ela é quem comanda tudo o que você vê acontecendo na sua tela. Então, quando você abre um jogo e você tá lá atirando no carro, o carro explode, BUM! Você só está vendo tudo isso acontecer na sua tela porque a GPU torna isso possível. A sua unidade de processamento gráfico, que agora está dentro do seu processador. Então, em um espaço do tamanho de uma unha,
você consegue ter o poder suficiente para você conseguir executar as coisas mais incríveis que existem no planeta. É incrível o quanto que a tecnologia tem evoluído. E antes de eu continuar, você vai ter que continuar comigo aqui na plataforma para entender o quão importante foram as placas de vídeo no avanço da tecnologia e do mundo. Hoje, o nosso bate-papo foi apenas sobre CPU, apenas. Falamos bastante sobre processador. E se você tiver alguma dúvida, algo que você queira perguntar, vou deixar um campo aqui embaixo na plataforma para você deixar um comentário, citar algo que você ficou com dúvida, ou até comentar algo para poder agregar ainda mais nesse conteúdo, beleza? E o nosso próximo conteúdo será sobre GPU, placas de vídeo. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Um grande beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.